seja bem-vindo à Mesa da Alta Gestão. Esse é um espaço criado para a gente ter conversas profundas com líderes, empresários, gestores que vivem o dia a dia de liderar pessoas, negócios e tomar decisões difíceis. E hoje eu recebo aqui, com muita alegria e muito prazer, Walter Carvalho Júnior, que é CEO e fundador do Grupo Caute Refrigeração. Ele vai falar mais sobre esse negócio, que é um negócio que está transformando e está gerando grande impacto no nosso estado. Walter, seja muito bem-vindo à Mesa da Alta Gestão. Obrigado, Silvana. Estamos aqui participando desse momento. Obrigado pelo convite, para a gente poder trazer um pouco do que é a Caute, do que é o nosso business e o quanto ele representa, como a Silvana disse, para o nosso estado e para a cadeia do frio de forma geral, né? Que a gente atua desde a indústria de alimentos, ao supermercado, aos centros de distribuições, e isso acaba se estendendo até o agronegócio, que é na conservação e armazenagem de sementes. Muito bom. Walter Júnior, eu chamo dos dois, qual que você prefere? Walter Júnior. Walter Júnior. Então eu vou falar Walter. Walter, para a gente começar, conta como você chegou nesse negócio, sua trajetória, né? Como você começou, o que te trouxe a ter hoje um negócio que é, né, no ramo de refrigeração na cadeia do frio. É uma história longa, né? Podemos resumir ela, Podemos né? resumir. Maravilha. Uhum. Mas eu comecei no negócio aos 14 por 15 anos, né? Trabalhando no estoque de uma empresa. E desde então, essa sede por vendas, né? Tinha um perfil comercial. Começamos a caminhar aí a nível de estoque, vendas, entrega. E logo eu fui para o comercial externo. E desde então, com 19 anos, pude fundar a empresa, que na época não... A gente começou com um escritório pequeno ali, em 2004, que é a fundação da Caute. Já são 2 décadas aí que se passam. E assim tudo começou, né? Com base em muita luta, confiança dos clientes, trabalho árduo. Chegamos aonde nós estamos hoje, com 120 colaboradores, né? Hoje nós estamos presentes no Mato Grosso do Sul, com a loja em Cuiabá, né? Campo Grande, e também abrindo agora, que é novidade, em junho a gente inaugura o distrito de Cuiabá, mais uma loja para ficar mais próximo dos nossos clientes. E na sequência, nosso plano de expansão vai seguindo aí, Continua, o preenchendo o negócio Mato Grosso, continua, né? né? No Centro-Oeste. Bom, Walter, assim, esse espaço a gente gosta de ouvir muitos bastidores, né, da gestão, né? Então, eu sei que chegar até aqui e construir todo esse negócio não foi uma coisa fácil, é Sim, prazerosa, porque eu sei que você tem paixão por esse negócio, faz parte, né? né? Mas nós queremos aprender, assim, né, com você, o que ah, você construiu, como foi essa trajetória, tá? Então, primeiro assim, que momento você entendeu ou decidiu que seria um grupo econômico que teria indústria, varejo e serviço? Né? Porque provavelmente não começou com os três, né? Não, começou só Então, com, basicamente, com varejo, né? e como Só é que com... foi então essa construção de você ter essas três atuações? Isso foi pela necessidade que a gente foi percebendo do mercado mesmo. Uhum, Falando um pouco mais da trajetória, você começa com poucas ferramentas, mas muita vontade, né? Como se uhum, diz, atrás do CNPJ tem um empresário que não mede as consequências e a vontade é maior do que muitas vezes o que é possível, não? E acaba que as uhum, coisas se transformam porque tem Deus à frente e a uhum, gente acredita muito nisso. Então, assim, essa necessidade, quando a gente começou, passado aí 3, 4 anos, eu comecei a pensar que no nosso estado não tinha uma indústria. Então, nós tínhamos a loja, então nós fazíamos o quê? Comprávamos, revendíamos, e isso começou a onerar preços, não ficar tão competitivo, a gente não deter a solução para o cliente na mão, então ficar refém de prazos. E com o tempo fui percebendo que caberia a gente pensar num formato mais que entregasse um todo para o cliente, uhum. né? E desde então começamos a mapear isso. Quando foi 2011 para 2012, a gente fez a indústria. Então partiu a decisão ali, que nasceu com incentivos fiscais, com tudo, né, com apoio do nosso Estado, para que tivesse viabilidade econômica, da gente trazer todos os componentes e industrializar isso em loco, aqui dentro do Estado. E deu certo, né? Deu certo, e daí, desde então, a gente começou a participar de outros negócios que antes vinham concorrentes de fora, e a gente pôde participar disso aqui dentro com uma engenharia mais preparada, que é o nosso core business, tem engenharia, tem fabricação, né? Tem toda a parte de serviço, e aí nós estamos escalando. E hoje nós estamos num momento que toda essa trajetória, toda essa percepção do business, a gente está naquela fase de se posicionar, Uhum. né? Porque de fato nós temos hoje a fábrica, temos toda a parte de serviço, né? Seja ela de uma, do pós-venda ou da execução da obra externa no cliente, como também temos a distribuição.
de peça, que é onde é um ponto de captação e está muito mais próximo do dia a dia do nosso cliente. Que o que ele precisa de reposição, nós temos lá para atender. E se não tem, providencia de uma forma mais rápida, de acordo com a sua necessidade. E assim, quando para quem está de fora, Walter, e vê assim, é um negócio de refrigeração para a cadeia do frio, Aham. ele pode pensar assim que é um negócio técnico, né? Mas assim, de fato, qual o impacto desse negócio quando a gente fala para a cadeia do frio, né? Que eu sei que tem muita questão da rede de alimentos também. Então, porque às vezes as pessoas não vê o bastidor, né? Para quem vocês fornecem, talvez o consumidor ele vê mais a ponta, né? Que é Sim. o consumidor do alimento, é o que vai no supermercado, é o que negocia com o agronegócio. E vocês estão ali antes disso. Qual que é o impacto deste negócio, refrigeração da cadeia do frio O pro frio, mercado? na cadeia do frio, a refrigeração vai muito além de só uma parte técnica, né? A parte técnica ela é muito importante, ela é necessária, o nosso core business está aí, né? Porque trabalha com projetos, com assertividade, tem que ser preciso. Só que muitas vezes nós estamos com clientes que ele tem um sonho, na maioria das vezes. Então, um empresário que ele começou lá pequeno e de repente ele tem que investir, onde o frio é 80% do negócio dele para entregar. Vamos pegar como exemplo um supermercado. Então, toda a estrutura hoje que você vai no supermercado, vamos pensar em 60, 70, hoje está em 75% é refrigerado. Câmara fria, área climatizada, área de produção, né? Walk-in cooler de cerveja, refrigerante. Então, isso tudo traz praticidade. O congelados. Então, a área técnica é importante, Uhum. ótimo. Mas hoje, quando você fala assim, você tem que pensar no negócio do nosso cliente. A nossa Hum. área técnica ela vem para apoiar e ser assertivo, mas de acordo com o business dele, com a expectativa dele, né? E não só pensar na área técnica e esquecer o que está pós isso, que é a entrega final. Que é como eu disse, está mexendo com o sonho da pessoa, Uhum. ela tem todo o investimento ali, muitas vezes é a atacada final dela, assim, assertiva, tem que ser assertiva e ela não pode errar. E a Caut traz essa confiabilidade, a gente traz isso para o negócio. Uhum. Não é só vender, a gente quer entregar além das expectativas. Né? A gente sabe o quanto é desafiador, né? Você pegar hoje, nós temos um projeto de 1 ano de execução, tem projeto que de 2 anos, de 6 meses, enfim. Mas você poder conduzir isso do começo ao fim e fazer a entrega para o cliente, quanto isso é desafiador. Mas hoje a gente é muito comprometido com isso, né? De romper qualquer barreira, qualquer dificuldade que se tenha, mas para garantir que a expectativa esteja alinhada com o que ele está recebendo ali ou até melhor. Eu imagino que assim, é uma responsabilidade muito grande, né, Walter? Porque você constrói aquilo que vai dar proteção, segurança para o produto do cliente. Quando eu falo de alimentos, principalmente, né? Você vai armazenar o alimento que o cliente vai comercializar. Exato. E quando é no agro também, a qualidade da semente passa pelo projeto de Isso vocês. mexe direto com o cliente dele também, né? Com o cliente do Uhum, nosso cliente. Porque você chega no supermercado, você pega uma carne e está na temperatura certa. Isso garante toda a vitalidade da carne, toda a qualidade do produto. Então você pega o agronegócio, a semente. Se ela uhum. ficar na temperatura e umidade exata, sem oscilações, você garante lá na ponta vigor, né? Germinação. Então isso mexe com um todo. Por isso que eu digo que a área técnica importa, mas isso vai muito além. A gente sempre fala que o compromisso está ali com a entrega com o cliente, com o final. Nossa área técnica é o apoio disso, forte aqui. Sim. Temos que ter, é o core business, mas não podemos esquecer que Tem que ter uma a leitura do entrega cliente, da final é. necessidade do cliente, o Exato. acompanhamento, passar essa segurança para ele. Então, assim, pensando em todo esse, né, esse conjunto de operação, a gente poderia ler que o negócio de vocês, né, esse segmento, é um negócio que não pode falhar. Eu acho que o cliente espera isso, né? Não pode falhar. A refrigeração, que vai atender o meu negócio, não pode falhar. Agora vamos para dentro, né? Eu tenho um compromisso de não falhar para o cliente, de garantir para ele segurança, confiabilidade. O que dentro do negócio você tem que garantir, Walter, enquanto um CEO, né, o grande orquestrador de todo um time de mais de 100 pessoas, para que você consiga entregar essa confiabilidade lá na ponta? Compromisso com o cliente. Esse é um valor muito forte de vocês. Fortíssimo. Na nossa cultura, o Uhum, cliente é o nosso centro. Então, uhum, tudo que se movimenta hoje dentro da Caut é com foco no cliente. Externo, claro, uhum. e o interno.
mas o foco é o compromisso com o cliente. Então, isso que nos move hoje em tudo que a gente vai fazer, até para poder direcionar a equipe, né? Então, dentro da nossa cultura, compromisso, responsabilidade, Uhum. ética, transparência e ter muito forte esse foco no cliente. Mas para você honrar esse compromisso com o cliente, algo Vamos tem que lá, acontecer por dentro. acontece. Então, o que que você faz, assim, o que que, né, quais são os pilares principais que você procura ser guardião e garantir para que cumpra esse compromisso com o cliente? O que que tem que acontecer no bastidor? São tantas coisas, hein, Silvana? Um resuminho. Ah, vamos pensar num resumo, mas difícil é de resumir, né? Aham. Mas vamos pensar assim, como é uma jornada do cliente hoje, né? A gente tem a loja, então a loja a gente garante o que na loja? Garante ali que seja assertivo o vendedor, que ele não venda mais do que o cliente Uhum. precisa, que a gente tenha a disponibilidade do produto, preço competitivo, e ali você atende o cliente no dia a dia. E quando a gente vai para projetos, né, para engenharia, então o cuidado é o quê? É todo o procedimento passo a passo. Então, desde a recepção da abordagem do cliente, o que, que vai ser feito, como que vai ser, onde vai ficar a casa de máquinas, onde que eu vou fazer a câmara fria, ou como que é a minha instalação industrial, total. O nosso vendedor ele tem que ter esse critério. Ele tem que fazer essa leitura, que começa lá na captação. Entendi. A venda acontece ali. E quando esse pedido vem para dentro da empresa, ele tem uma jornada que passa por várias mãos. Então a gente procura se assegurar, garante que todas as etapas não deixem de fazer os procedimentos necessários. Então, a parte de processos é uma coisa muito importante Muito para vocês. importante, que é um investimento incansável que a Caut faz. Nós já estamos mais de Uhum. 10 anos aí investindo nisso, ano a Uhum. ano, melhorando. Como Uhum. toda empresa nos bastidores, você tem desafios, bate cabeça com isso, porém, a gente tem crescido e evoluído nesse sentido, né, de transformar esses processos, indicadores, né, que as pessoas consigam controlar isso e não perder o time de cada etapa. Legal. Mas eu quero ouvir um pouquinho do desafio do CEO, que controla um grupo com atuações diferentes, né? Setor diferente, porque tem empresa, tem empresário que só tem indústria, outro só tem varejo, outro só tem serviço. Você tem os três, Nossa, né? Você tem indústria, varejo, serviço e tem uma equipe ali, né, de CSC, de bastidor, sim. de meio para dar suporte para toda essa operação. Como que é, né, liderar esses três segmentos ao mesmo tempo? Como que é isso para você? Desenvolver pessoas. Eu não faria isso sozinho, né? Jamais. No começo, sim. A Uhum, empresa começou com um funcionário, que sou eu, e logo foi crescendo. Mas eu sempre tive uma paixão muito forte, que não valeria a pena eu só olhar para o meu próprio umbigo, vamos dizer assim, uhum, e entender que o negócio ele teria que ficar maior que eu. Então, com isso, na minha caminhada, eu procurei desenvolver pessoas. Então, hoje nós temos pessoas chaves em cada área. Por exemplo, na indústria, nós temos nosso gestor na indústria. Em cada loja, hoje tem um gestor. No CSC, tem minha irmã sócia que fica no CSC e controla toda a parte administrativa. uhum. E eu acabo ficando mais solto hoje, né? Com tempo para poder garantir que essas etapas, que a nossa cultura não se perca dentro do negócio, né? Além de olhar para números, para resultado, que é incansável isso também, a gente tem uma Uhum. jornada que não vai Não parar, vai parar. mas a jornada que eu tenho me preocupado e cuidado muito de perto é olhar de como que a nossa operação está lá na ponta também. Muito bom. E assim, é que você já tem esse perfil, né, Walter, de estar mais no estratégico, né? Não é todo empreendedor que é apaixonado mais pelo estratégico do que pela operação. Tem empreendedor que ele é apaixonado mais pela operação do que pelo estratégico, Sim, né? Mas você provavelmente teve que olhar para a operação, sentar na cadeira, como a gente fala assim, tem momentos que você tem que sentar na cadeira, não tem jeito, até você ter alguém que sente na cadeira sim. por você. Como é que foi esse processo para você de realmente assim, eu tenho que pôr ordem na casa para daí eu ficar só no estratégico. Ah, ele é um processo doloroso, né? Porque Uhum, você tem que. Eu gosto muito da área comercial, gosto de estar com o cliente, eu tenho um prazer em fazer isso, né? Uma uhum, paixão nisso, de uhum. poder estar no nosso cliente, poder trocar ideia e trazer informações para dentro que, como eu disse, vai além da refrigeração, vai além Legal. dos equipamentos, é uma relação de confiança. Até por isso que um dos nossos pilares fortes é a refrigeração que você confia. Uhum, Então, em cima disso, nós estamos desdobrando N ações para garantir a segurança, a confiabilidade, a refrigeração que não pode parar. Mas assim, esse desapego é doloroso. É uma decisão que ela é top-down mesmo, né? Ela não é nem uhum. porque você quer, você tem que fazer.
né, como uma empresa familiar, poder Uhum. passar por uma transformação e ter uma gestão que ela rode sem você estar lá dentro. Que ela tenha pessoas comprometidas com o processo, com o negócio, com o cliente, aderente à cultura, que isso está na veia da pessoa. A gente fala que tem que ter o sangue caute, né? Sim. Porque é esse compromisso que vai além daquela relação comercial. Eu tenho que entregar, independente do que tenha que ser feito. Né? Se tem problema, resolve. Uhum. Se a gente está ali para dar solução. Então esse desapego foi para mim o maior desafio. Né? Ter que sair do comercial e vir para essa cadeira, poder trabalhar um pouco mais com o processo. Você sabe muito bem disso, que você me apoia nessa trajetória, aí, inclusive. E só que isso tem me trazido muita maturidade, né? Um Legal. nível de conhecimento, de olhar o meu negócio na vista, entender como e olhar também de forma crítica. O que que nós precisamos melhorar? E através disso a gente vem tomando decisões, né? Desde um posicionamento da marca, desde um rebrand, olhando para o mercado, olhando para os próximos 3, 4, 5 anos, o que que nós queremos, onde nós queremos chegar. E aí facilitando tudo com planejamento, né? Uhum. Porque a gente está sempre focado no nosso cliente, planejar o negócio dele, como vai ser, e às vezes a gente deixa um pouquinho o nosso negócio de lado. E aonde é o ponto, eu acho assim, que eu mais pude perceber nesses últimos 3, 4 anos que eu mudei de cadeira mesmo. Que foi essa transição do comercial para gestão, para atuar como Sim. diretor. Não que a gente saia do comercial, acho que isso Sim. jamais. Para mim, todo diretor, Todo CEO todo tem que gostar de CEO, vender, todo né? proprietário tem que gostar de estar com o cliente, né? Tem que gostar de Sim. vender, tem que ter venda Sim. na veia, porque eu acho que Sim. isso. E dentro do nosso negócio, venda é uma veia muito forte. Sim. Né? E a gente Sim. está hoje trazendo, levando isso para todas as pontas. Então, o pessoal do Legal. serviço tem que vender, não vender preço, vender valor, Sim. entender o negócio do cliente, estar conectado com aquilo que é o propósito do negócio. E olha só, Walter, eu estava refletindo aqui justamente assim, perfis, né? Nós temos vários perfis de CEOs, de empresário, de fundador. Eu também ouço muito isso, que independente de como você começou, né? Porque tem fundador, empresário que ele começou por uma aptidão técnica. Sim, Ele não é comercial, ele é técnico. E aí chega um momento ele precisa da veia comercial. Mas eu ouço muito isso realmente, que todo empresário, todo CEO, ele tem que ter a competência do comercial, da venda, né? Até para poder acelerar, escalar o sim, negócio e tudo mais. Você já é essa sua grande habilidade, sua grande competência, o que você gosta de fazer, né? Não é só comercializar, mas é o relacionar com sim. clientes, estar no mercado. E aí você percebeu que mesmo você tendo já paixão por isso, que é uma competência imprescindível para o CEO, mas que a empresa não se sustenta só com essa parte do Só de comercial, venda, né? só de venda. E o que acontece, né? Quando o CEO é muito ligado à venda, o crescimento é até mais rápido. O Sim. crescimento vem, né? Então, provavelmente o que você percebeu? Tá, agora qual é o convite ou a dor do crescimento, né? O que acontece com uma empresa quando o crescimento dela é mais rápido do que a maturidade da gestão dela? E eu acho que você viveu isso. Me conta o que Muito forte. acontece. Né? Durante essas 2 décadas, basicamente, a gente sempre vendeu muito, estruturou, esteve à frente, mas a gente deixou um pouco de lado de estruturar os processos, RP, CRM, vamos falar assim de gestão lá na engrenagem principal, né? Por mais que a gente Uhum. sempre investiu, mas faltava assim aquela coisa do dono realmente, do CEO descer ali e falar assim, deixa eu entender isso de perto, de começo ao fim. Porque muitas vezes só o comercial, tudo tinha que girar como o cliente é o foco muito forte, mas às vezes eu atendi o cliente pulando todos os processos da empresa. Tem que atender o cliente. Aquele empresário que ele atrapalha os processos da empresa. Exato. Entrou o Júnior no negócio aqui, o Walter Pronto. chegou, pula o processo. Né? E isso começou a ficar muito forte, começou a atrapalhar num período. Porque os negócios cresceram e você não tem controle sem o processo bem definido, sem etapas bem definidas. Você não cria novos gestores dessa forma, você não retém gestores sem uma organização, sem indicadores, né? E aí, então, é uma sede nossa, eu penso muito nisso, em meritocracia. É até uma jornada que nós estamos para Uhum. transformar para 2027, implantar a meritocracia. Então, nós estamos organizando a casa esse ano, né? Investimos em RP, estamos investindo em gestão, na parte de gestão de pessoas, marketing, toda essa estrutura do CSC, que a gente chama, que é o nosso Centro de Uhum. Serviço Compartilhado, para atender os nossos negócios. Então é como se a gente deu uma segurada no crescimento comercial, de uma certa forma, para vir fazer todo esse trabalho de back-office.
E aí, passados esses 2, 3 anos, nós já estamos nesse segundo ano, Uhum. entrando para o terceiro ano aqui já, nessa estruturação. Aí a gente vai começar a acelerar agora a expansão. Legal. É. E o que que foi assim? Qual foi o gatilho, assim, Walter, que fez você ter essa consciência, assim, né? O que que Você não aconteceu? precisa nem terminar de falar, Silvio. Caixa. É? Defender caixa. Ah, Porque vamos lá, a interessante. gente está muito focado na venda, entrega e tal. E caixa? O famoso faturamento é rei, né? Exato. Não, não, faturamento é Faturamento é vaidade, vaidade, lucro é lucro é juízo, né? Ou sanidade sanidade. e o caixa é rei. E caixa é rei. Então, assim, um dos gatilhos muito fortes, a gente teve um consultor que chegou e isso me marcou muito. Ele falou bem isso: faturamento é vaidade, Uhum, lucro é juízo. Então a gente estava gerando muito esforço, rodando muito, e o juízo estava onde? Eu não estou falando isso que você tem que vender mais caro. uhum, Não, pelo uhum. contrário. Você tem que ser competitivo, trabalhar da porta para dentro. Porque quem dita a regra, quem é soberano é o mercado. E a gente começou a perceber. Eu percebi isso e logo a gente deu essa virada de Virou. chave. Então, o que que eu preciso fazer? O que que a Caute tem que fazer? Legal. Porque uma coisa é como eu penso, como eu agi até agora, ou até então, de tomar algumas decisões. Mas o grande foco que o empresário tem que ter, e eu me coloquei muito na situação de olhar no espelho mesmo e falar assim: o que que o negócio precisa? Legal. E não o que eu quero só. Hum, viu, empresário? Presta atenção, olha só. O que o negócio precisa, não o que eu quero. Eu sei que é uma decisão difícil, né? Porque às vezes a gente cria os negócios pra gente, né? Mas não. Pra trazer um conforto. Passou 20 anos, tá meio cansadão, fala assim: e aí, cadê minha energia? Agora eu quero só ficar aqui olhando o número. Cara, totalmente invertido esse pensamento, né? Tipo, vai ter um momento que você vai poder só ficar vendo os números, mas você tem que Aí construir, esquece isso. O né? negócio é assim: é você poder dedicar tempo pro negócio que ele Sim. precisa, ser eficaz ali naquele tempo Uhum, dedicado e poder ter liberdade. sim. Aí é com um time que você vai ter liberdade, com um processo bem definido, com E indicadores tem claros. empresário, Walter, que quer ter liberdade sem profissionalizar a empresa. Você acha que vai Exato. dar, vai dar, vai dar bom? Não vai dar, não, né? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, né? Eu já Eu testei, também já acho. testei essa Você já receita. testou, né? Já testei essa Já receita. testou, Tentei né? sair do negócio um pouco, sem... Deixa eu curtir meus hobbies. Esquece. Não dá. Então vamos trabalhar forte a cultura, né? Que é o que nós Uhum, estamos fazendo. Para multiplicar, para escalar. uhum. Gente, é cultura. É, Trabalha a cultura. E a cultura vem realmente do dono ali, é o DNA principal do negócio. E às vezes por um período você deixa um pouco as coisas acontecerem e não é assim que vai ser, né? Então a cultura tem que estar muito tem que ter forte com o um. time. Quando você fala de cultura, né, Walter, eu acredito assim que você está muito ligado também assim, porque hoje as pessoas acham que cultura é só a parte de pessoas. Então é outro recado importante que eu gostaria de compartilhar, que tem gente falando de cultura como se fosse um pilar só de pessoas. E não é. Cultura é todos os rituais, os hábitos que uma empresa tem para que ela possa performar Exato. e ter longevidade e sustentabilidade. E isso passa por modelo de gestão, né, Walter? Não adianta eu falar assim, eu tenho uma cultura de alta performance, mas eu não tenho uma gestão de alta performance, Exatamente. né? Então, igual como você falou, você tem aí já no plano implantar a meritocracia, porque você entende que a meritocracia vai gerar alta performance. Com certeza. Então, eu quero construir uma cultura de alta performance, mas eu tenho que ter métodos, eu tenho que ter modelo de gestão, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter processos, né? Eu tenho que trabalhar tudo E a isso. cultura vai além disso, né? O porquê que eu tô É, aqui, né? O que que me move a acordar exato. cedo, levantar, que é o propósito que a gente fala tanto, mas Sim. se a sua cultura do negócio tem que estar muito linkada com isso, né? Então nós temos 3 pilares ali fundamentais, né? Deus, trabalho, família, Uhum, que a gente uhum. trabalha isso muito forte dentro da empresa. E a ideia é multiplicar isso, né, Silvana? Porque você vai ter Sim. uma loja, vai ter uma estrutura lá em Sinop, lá em Campo Grande. Como é que roda? Perfeito. Então, assim, você entendeu que eu preciso frear o comercial, a venda, porque senão eu vou escalar o problema, né? Tipo, se eu tô tendo receita, mas não tô tendo caixa, eu tô com um problema aqui. Exato. Peraí. Então, deixa eu resolver esse problema, porque eu vou escalar a receita e quero ter mais caixa. Então, assim, porque realmente às vezes acontece isso, né? Foca só na venda e no crescimento, mas não cuida Do caixa. do caixa, que passa pela gestão interna, e vai escalar problema, vai escalar mais confusão ainda. Né? Então você entendeu que você precisava dar uma parada para estruturar tudo isso. Agora sim, eu tô com o motor, Tô com gás. tô com Parece gás. que foi 20 anos atrás, tô começando agora e acelerando o negócio. Muito Né? bom. Então, assim, é uma jornada que realmente me move, sabe? Ver essa expansão que nós estamos
trabalhando nela, poder estar mais próximo do cliente, acompanhando isso de perto. E uma coisa que me deixa muito satisfeito é ver a evolução do time. O time que está tocando isso hoje, eu tenho pessoas lá que começou na área de projetos, pessoas que começaram em área de estoque, hoje está na engenharia, fizeram curso técnico, formou em engenharia, tudo através da Caute, ali numa jornada que perceberam as oportunidades e foram se desenvolvendo. Que Né? legal. Então você poder ver um time, que na maioria das vezes hoje nosso time tem ali 8, 10 anos, né? Essas pessoas chaves aí, tem uma galera que tem uma retenção muito boa nesse sentido, né? Do setor chaves. Uhum. E você vê que começou ali dentro e foi se autodesenvolvendo através do veículo Caute, Isso é prazeroso, né? demais. E o que que essas pessoas têm que faz elas crescerem e permanecer na empresa? O que que você diria que são, eh, o perfil desse profissional que consegue crescer numa operação como essa? Silvana, é uma pergunta Capciosa? demais, né? Mas eu vejo o seguinte, as pessoas se identificam com essa cultura que nós temos lá dentro, sabe? Acorda cedo para vencer. Nosso Hum, objetivo não é passar ninguém para trás. Não cobre do cliente aquilo que você não vai entregar, como a gente também não faz com o cliente interno. Ser justo, né? Poder entregar aquilo que tem que ser feito ali para o cliente, né? Acho que essa relação de confiança aí atrai pessoas boas é nessa muito engrenagem. mais sobre competência comportamental e valores do que sobre competência técnica? Totalmente. Eu hoje contrato, claro que a gente precisa da competência técnica, Sim. mas a competência técnica é desenvolvida. Então a gente Perfeito. passou muitos bons técnicos de modo geral, tanto em serviços externos ou internos que seja, mas com comportamentos ruins. Ou nem ruins, né? Não aderentes. Não aderentes à cultura da Não aderentes à empresa. cultura. Assim como teve outros, o comportamento é muito aderente, não tinha nada da área técnica e se desenvolveu. É muito mais fácil, né, Não digo, desenvolver a não, parte té não digo que é fácil, né? mas é mais fácil desenvolver a parte técnica. Totalmente. E é mais seguro até para a empresa, né? Porque Uhum. você, a pessoa dá valor, ela tem gratidão por isso e ela quer crescer. Então, assim, que essa vontade, sabe, de fazer acontecer, acho que é um diferencial das pessoas que estão dentro da Caute, porque eu percebo muito nítido numa transformação que nós estamos tendo, com a implantação de indicadores, novos processos, né? RP com uma Uhum. pegada muito mais organizada e controle. Eu percebo o tanto que a nossa equipe entregou sem, às vezes, ter tudo isso na mão. E como, Imagina agora e com como é isso. possível performar, Muito né? bom. É a responsabilidade de fazer as coisas Exato. acontecerem, o compromisso de fazer acontecer, de entregar. Então, Talvez o esforço era desumano, o esforço era maior, agora com tecnologia, com exato. processo, eles vão poder dar muito mais então, né. Isso eu Tá. falo para você, cliente, que está Uhum. ouvindo a Caute nesse momento, ou é um investidor, ou que vai pensar em fazer alguma coisa em refrigeração. Na Caute, a refrigeração que você confia não é à toa, não é só uma fala. É de fato um time comprometido com a confiança e com a entrega, com o cliente. Muito bom. E eu até falei esses dias, né, na Dia do Trabalhador, a gente faz uma fala muito voltada a isso. Uhum. A gente tem todos os desafios, sim, mas a gente tem um time que está comprometido. Legal. Problema tem. Como você disse, né, o gestor é para resolver problema, né? Aham. Gerenciar, resolver É, problema. resolver problema. Mas isso é comum. É comum. Mas a gente está ali para resolver, né? Não deixar que a coisa saia do controle. Muito bom. E assim, eu gosto sempre de deixar um recadinho pro RH, Walter. Então, agora que a Hum. gente está falando de pessoas, como CEO, né, de um negócio, né, de um grupo econômico com indústrias, varejo e serviço, o que que você espera de um RH? Um Que CEO nessa conheça, posição, que conheça do business, conheça do negócio. que conheça do negócio. Muito bom. A gente teve várias experiências com RH. Uhum. Até então tomamos decisão de estruturar melhor isso, é algo que até eu estou muito focado com o nosso RH hoje, e trazendo ali forte para conhecer do business, para entender o que o negócio precisa, entender como funciona a engrenagem, não só dizer sim ou não, ou o turnover está alto ou está baixo, mas qual é a solução para a gente reter naquela área, para a gente contratar, para a gente captar, para a gente Uhum. incentivar cada área da empresa, que são nichos diferentes, né? Uhum. Porque você tem chão de fábrica, você tem área de engenharia, você tem área de serviço externo, então tem equipe externa que fica 15, 20 dias fora de casa, né? Tem a área interna que consegue seguir como a legislação manda ali o reloginho, tem o varejo que é time comercial, entrega de mercadoria, transporte. Então, assim, o nosso RH tem que conhecer todas essas áreas Legal. para que ele tenha sinergia com nossos gestores, que são de fato
os líderes na ponta, né? Sim, sim. São os que fazem a gestão de E a gente, pessoas. como gestor, esperou muito tempo que o RH ia resolver tudo. É uma ilusão que Isso ainda aqui é com o muitos RH, têm. é problema aqui é com o RH, né? Deixa que o RH Esquece. resolve. Então a gente descobriu que é isso. Cada gestor nosso hoje tem um compromisso de liderar a sua equipe e ser, de fato, o RH da equipe. Porque ele que Perfeito. está dia a dia com a equipe, ele que sabe como que um amanheceu hoje, como que o outro tá, ele que está ali próximo. Muito bom, E o muito nosso bom. RH está junto com esse gestor, conhecendo o negócio, Dando conectado com apoio, ele, suporte. colocando ferramentas, né? Sim, sim. Ferramentas para que essa gestão fique mais suave, mais leve. E a gente Muito não, bom, não deixe de assistir cada um. muito bom. Então, como eu já disse em alguns vídeos meus, para quem me segue no Instagram, né, que as empresas esperam muito disso, né? Então, aqui é a fala de um CEO e que provavelmente a mentalidade da maioria deles, que nós precisamos de profissionais de RH, na verdade, são profissionais do negócio atuando no RH e não profissionais do RH atuando no negócio. Então, Pronto. a competência de conhecer do negócio é imprescindível. E não é porque ele vai gerir todas as pontas do negócio, é porque ele vai saber conectar as pessoas ao negócio, né? Vai saber conectar os interesses, Isso vai expectativas, desde a contratação, né, Silvana? desde a Eu me contratação. lembro que a gente conversou muito sobre isso antes de Uhum, contratar. E eu falei para você ainda, eu falei, ó, eu quero esse perfil aqui. Eu quero um uhum. perfil que conecte com o negócio, não um perfil só técnico. Isso, Um perfil que tenha aderência de discutir cenário, de participar, de olhar para um comercial, de olhar para uma operação e interpretar isso, né? De forma perfeito. de analisar o começo, meio e fim dela. Legal. Mas para isso você deu a liberdade do RH estar numa posição estratégica na sua empresa, Isso é muito importante, né? né? O RH ter autonomia. Estar à mesa da alta gestão. Exatamente. No entanto que isso até mudou, porque hoje o RH responde direto para mim, né? Perfeito, E perfeito. a gente tem aí uma consultora que apoia ainda nisso, Tudo né? Que é a isso nossa rede aí, né? que cutuca, que Exato. torce, que, E a né? gente vai melhorando. E os nossos gestores estão aprendendo com isso também, de compartilhar mais. Isso não é só o RH, tá? Uhum, Isso a gente resolveu, inclusive, o nosso administrativo, desde o financeiro, né? uhum. Todas as áreas entender mais para onde o negócio está indo, como é que está acontecendo. Isso é muito comum em grandes companhias, mas numa companhia médio porte para grande porte, você tem uma transição aí, né? Que é no modelo de Uhum. governança, em toda essa estruturação de modelagem do negócio ali mesmo e de gestão, né? Mesa de gestão. Mesa de gestão. Legal, mesa de gestão. Então, assim, é, acho que esse é um ponto muito importante que você colocou, Walter, provavelmente é o que você tem construído, né? E é o que nós temos buscado aprender cada dia mais com modelos parecidos, Uhum, com uhum. conhecimento, buscando mais conhecimento para ter um modelo de gestão, né, atualizado e que funcione, E que funcione. né? Que você possa ter liberdade também e dar autonomia para o time que está Tipo, ali, né? você dedica tempo para dar direção nessa mesa de gestão, para que as pessoas tenham autonomia e responsabilidade na execução, Exato. As né? pessoas confundem muito, Silvana. Processo. Eu Uhum. confundia muito isso. Então vamos lá, processo. Ah, vai engessar, vai tirar minha autonomia. Eu ouvi várias falas dos nossos gestores nisso. E a gente foi rompendo essa questão. Quando eu entendi que o processo, na verdade, ele é justamente para orientar, né? Então, pessoas, processo, né? E Uhum. padroniza isso, e produto, no caso, mas o processo está ali justamente para trazer autonomia para o negócio. O gestor saber qual é o seu orçamento, o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar, qual é o indicador dele, isso traz autonomia para todas as áreas. Então, é uma engrenagem. Desde uma liberação de verba, cai no financeiro, o financeiro não tem que ficar perdendo tempo. Será que é isso? Será que não é? Está ali, ela está preparada, ela já conhece do negócio, entende que está formatado, vai seguindo a engrenagem. Isso não para. Então a gente começa a melhorar a performance do time, melhorar a performance do negócio. Tem uma coisa que eu tenho ouvido, acho que você talvez já ouviu também, que eu acho que resume bem isso, né? Que perguntaram assim, para que serve o freio do carro? Para Não ouvi essa acelerar, ainda. para acelerar. Então, para que serve o freio do carro? Tem gente que fala assim, para frear? Não, existe para acelerar, porque justamente você pode acelerar porque Você tem o tem freio. freio. Então, os processos, as normas, as políticas, o Para você modelo não de ser um carro gestão, desgovernado, né? exatamente, ele é o freio, é o que te dá segurança para você acelerar. Então, a empresa que não tem isso, ela vai acelerar com medo, com receio, com Agora é um perdas, desafio para as né? empresas como a nossa, né, que a gente cresceu muito rápido, então teve que correr contra o tempo para essa modelagem de gestão, essa cultura, trabalhar forte isso. Principalmente para mim poder ter esse start, sabe? Meu mindset alterar, mudar nessa concepção que
processo é necessário, não só ali na Uhum. hora de entregar a obra para um cliente, ou uma mercadoria, ou Uhum. fazer uma venda, mas como também cuidar disso tudo da porta para dentro. Legal. Então, essa organização, talvez seja aí o nosso, foi um freio, Uhum. que ou é um freio, Sim, mas ela garante que a gente acelere de fato na ponta e tenha performance, né? Então, porque é desafiador isso para o gestor, que é da operação, e falar assim, agora eu vou ser gestor. Porque na hora do dia você está resolvendo o problema o dia todo. Ninguém traz ali só coisa boa para você. Na maioria das vezes a mesa está cheia de situações a ser resolvida sim, e você tem que tomar decisão. Então, como fazer que o seu time comece a tomar a decisão para que não acumule essas coisas? perfeito. Como é que faz o líder estar na posição de gestor se ele ainda está totalmente No no operacional. operacional? E você tem visto esse movimento, provavelmente você tem visto esse movimento, aconteceu com você esse movimento, e você também está vendo esse movimento com seus líderes? Eles Sim, estão saindo mais da operação e conseguindo ocupar essa posição de sim. gestão? Exatamente isso. E o que que você tem feito para ajudá-los nessa transição? Assim, o que que tem ajuda, que está funcionando para ajudá-los nessa transição? Dando um exemplo. Dando exemplo. Dando um Muito exemplo. bom, muito bom. Porque falar é fácil no dia a dia, isso Uhum, não é tão simples assim, mas eu tenho apoiado eles, dando isso como exemplo também, que é tracionando mais autonomia com esses líderes. Então, por exemplo, nós tínhamos só gerente de loja. Hoje nós temos gerente regional e temos gerente na loja, para permitir que esse gerente ele cuide da expansão e que a loja rode. Então ele uhum. começa a desenvolver pessoas, né, olhar para o processo, olhar para a entrega, olhar para os indicadores que precisa estar atento ali. E Walter, provavelmente se dar o exemplo passa por situações de desconforto, né? Eu ouvi isso hoje dele, tá, gente? Porque hoje ele cumpriu um ritual, né? E eu lembro quando você falou assim, aconteceu de tudo para eu desmarcar essa reunião, mas eu tenho um compromisso com esse ritual de gestão. Então, quantas vezes você já não precisou abrir mão daquilo que para você seria mais confortável, Sim, não fazer, mas você entendeu que você precisava fazer para dar exemplo para o seu time? muitas vezes, né? Muitas vezes, né? E é esse, acho que é o grande desafio do empreendedor, do empresário, do CEO ali, né? Porque é uma guerra de ego isso, né? Vaidade, muitas vezes, né? Uhum, Então, você poder deixar isso de lado, né? Olhar que realmente, que é aquilo que eu falei, o que o negócio precisa. E não perfeito. só a energia que eu quero entregar para o negócio, é o que ele precisa. Eu sou um funcionário da empresa. Eu ocupo uma posição hoje na empresa Sim, de diretoria, assim como em outra posição, eu sou um acionista, mas eu até esqueço dessa parte, para ser bem sincero. sim, Então eu tenho que entregar para a empresa aquilo que ela precisa, para o nosso cliente, que é de fato o nosso patrão. sim, Né? Quem paga as contas, quem traz é o nosso cliente. Então tem que cuidar deles. E todo o nosso movimento é focado nisso, em melhorar da porta para dentro para que eu possa atender com excelência da porta para fora. perfeito. Muito Né? bom, Nesse muito bom. posicionamento muito claro. Então, assim, ó, vocês viram aqui no próprio depoimento do Walter que às vezes você é empresário. Às vezes não, muitas vezes você é empresário, vai precisar fazer aquilo que você não teria preferência de fazer, mas que você precisa fazer para dar exemplo para o seu time, porque você quer construir. Né? Uma hora você pode até sair dessa posição, né? Então, Exato. por exemplo, eu tenho que ter rituais de gestão, é inegociável a reunião de análise de metas, indicadores, planejamento estratégico, né? Todas essas coisas que você Todo esse precisa, tempo dedicado, todo né? esse tempo Parece ser dedicado. perca de tempo, mas não é, né? É. E aí você tá fazendo ali porque as pessoas, você está conduzindo um time, e esse time uma hora vai estar maduro para poder seguir e Vai. você poder até estar alçando uma outra posição, porque às vezes é natural o crescimento do negócio, o fundador vai para o conselho Sim, e traz um outro executivo de mercado, mas isso é uma transição, você não tem como construir essa realidade do dia para a noite, né, Val? não tem. Ainda mais um negócio que tem como core business área técnica, né? Uhum, É um pouco mais sensível isso. Diferente, às vezes, de um alto varejo, algo do gênero, que você não tem muito esse tipo de profissionais no time, né? Então, de acordo com a nossa cultura hoje, a gente tem tracionado aí em desenvolver pessoas dentro do time para que no futuro possa assumir posições aí de gestão, né? De entendi. diretoria, algo Legal. assim, que tenha o DNA da empresa. Mas Muito bom. pessoas também que estejam dispostas a se transformar. Sim. Esse é o ponto. Porque o negócio vai se transformando, A né, Walter? Isso inovação, a não inovação vai para. além de um produto inovado, né? Vai em É. você se reciclar, estar atento, como a gente estava falando hoje da inteligência artificial, né? A gente poder estar à Aham. frente, não atrás dela. Isso. E isso é importante. Acho que o momento que a gente está vivendo tem que olhar para isso, por às vezes não ter tanta aptidão, né? Ou ter um pouco mais ou menos, mas você olhar para isso e investir nisso. Cara, se eu não tenho isso dentro da empresa, eu vou trazer para dentro.
porque hoje é extremamente necessário para ganhar velocidade nas coisas, né? Então, para você, assim, você está disposto, enquanto empresário, enquanto CEO, desenvolver outros líderes, dar autonomia para eles, crescerem na carreira, alcançar posições maiores, mas ele tem que estar disposto a se reinventar e se transformar. Totalmente, porque isso faz parte da nossa cultura. Legal. Então, isso é um recado importante para você que quer crescer na carreira, mas não quer se transformar. Não vai dar certo, né? Não existe Não essa existe. matemática, né? E tem gente que quer posição, mas não quer desafio, Exato. né? Tem 22 anos que eu acordo todo dia cedo, né? Saio com uma vontade imensa de vencer, independente do que se tem de desafios no dia, com esse compromisso, né? De olhar no espelho, olhar para o que eu fiz e como é que a gente faz para melhorar isso. Walter, eu sei que a vida de um empresário, um CEO, é carregada de decisões difíceis. Mas eu quero que você compartilhe uma ou duas, né, de uma decisão difícil que marcou sua trajetória como empresário ao longo desses anos todos. É uma pergunta. Mais umas perguntas, né, Silvana? Vai ser simples o podcast, né? Bom, são várias, né? Decisões que nós temos que tomar no dia a dia. Mas, assim, são decisões muitas vezes de alguns cortes. Eu acho que no começo marcava muito para mim alguns cortes que precisa ser feito, sabe? Desligamento. Desligamento no time. Porque muitas vezes você conhecia, mas você via justamente por aquele motivo que a pessoa não estava olhando para frente, você tinha que desligar. Mas assim, na gestão mesmo, falando um pouco mais pró negócio, eu acho que foi assim que marcou para mim mesmo. É recente, inclusive. Acho que de toda a caminhada, como eu sempre atuei nas pontas comerciais, operacional ali do negócio de modo geral, né? E muito pouco tempo no back-office ali. Acho que o mais difícil foi tomar a decisão de sentar na cadeira do administrativo. Eu não digo difícil é desafiador. Do Porque CEO do mesmo, né? A cadeira do CEO, CEO. essa transição para mim eu acho que é a decisão mais difícil, sabe? Que ela foi tomada um pouco mais tempo e a gente vem construindo isso nesse formato de gestão, porque é um desapego total que você tem que fazer daquilo que às vezes você fala assim, isso aqui é o que eu gosto ali de fazer e tal. Mas para mim é a decisão que mais marcou, porque com ela também veio o seguinte, né? Para me sentar nessa cadeira, a minha irmã que é minha sócia e tá comigo nessa jornada, aí já vai fazer quase 20 anos. Um ano depois que a gente começou, ela entrou no negócio e hoje tem uma participação. Mas ela saiu. Então ela disponibilizou a cadeira para que eu pudesse sentar nela. Ela forçou-se a sentar nela. Ela Exatamente. forçadinha Então, de assim, eu barro. vinha fazendo esse movimento, mas para Uhum. fazer isso junto, mas ela teve uma decisão sábia, dolorosa para ela também, com certeza. Mas ela falou: ó, senta aí, eu preciso tirar umas férias e, meu, resolve aí. Né? Foi Uhum. doloroso isso. Mas aí foi um período de 7 meses aí de muita maturidade, que a gente evoluiu muito. Né? E hoje ela está voltando para o negócio ali, voltou já, na verdade, para assumir a posição dela, mas com uma gestão mais madura. Né? Mas para você se arrepende dessas decisões? Nenhuma. Nenhuma, né? Faria tudo de novo. Muito bom. Esse se não existe. E se eu fizesse isso, aí se eu fizesse assado, cara, tá feito. Você falou uma coisa importante, assim, eu quero voltar, apesar de as pessoas me conhecem muito pelo olhar de pessoas, mas para mim, desligamento não é uma coisa difícil. Mas eu vejo que muitos empresários ainda sofrem, né? Muito CEO ainda sofre para tomar decisões de desligar um colaborador que criou uma relação de amizade ou que começou no E isso negócio. atrapalha o negócio. E principalmente aquele que começou, né? Porque Exato. o empresário, o fundador, aí tem aquela pessoa que começou com ele, mas a pessoa não evoluiu. O negócio cresceu, o negócio evoluiu e a pessoa não se desenvolveu, a pessoa não evoluiu junto com o negócio. E o gestor tem a dificuldade de tomar essa decisão de desligar e fica atrapalhando. Eu vejo que tem posições, inclusive, geralmente são pessoas que ocupam posição de gestão. Sim, E gestão tem impacto no negócio como um todo, né? E você experimentou de ver como não vale a pena, porque realmente. E não totalmente. atrapalha só o negócio, não, né, Atrapalha Walter? tudo. Porque eu Suga acho que. energia. Eu acredito muito no ambiente que a gente constrói, né? Um ambiente enérgico, focado em resultado, em solução de problemas, não ficar pensando nos problemas. E às vezes vai se rodeando de pessoas que vai puxando o negócio, meio colocando âncoras no negócio, né? Então, assim, como eu comentei, lá atrás eu tive isso como desafio, mas hoje para mim é muito tranquilo. Maturidade hoje nós temos até de fazer com que essas coisas de desligamento ou a pessoa entender que ela não faz parte daquilo ali, porque hoje
organismo nosso vai expurgando isso, né? De uma forma saudável. Sim, Então, assim, o que que a gente quer ter perto, né? Por isso que esse trabalho forte com a cultura vai fortalecendo essa blindagem pro negócio. Porque sim, você tem gestores ali que tá dedicado, tá fazendo, e daqui a pouco tem um ancorado ali. Cara, eles não vão deixar isso acontecer. não vai. Quanto mais forte a cultura, Não tem esse é como se coleguismo fosse dentro, né? a cultura forte, ela repele o organismo Exato, estranho. exato. Ela repele. Né? Quando ela está vulnerável, ela acaba sendo enfraquecida, E, né, e impactada por isso. e como a gente ouve hoje, né, Silvana, muito, né? Eu tenho feito uma mentoria com o Lázaro, por exemplo, e fala muito sobre isso. Que pra mim também foi uma virada de chave. Cara, não fica sofrendo. A vida é normal. É. Pessoas vêm, vão, ciclos se encerram e tá tudo certo, mas seja transparente, pontue, não fique também sofrendo com isso, embarrigando a coisa pra frente. E eu Né? gosto de trabalhar o seguinte também, assim, falando para você, empresário, que eu sei que às vezes a motivação de não querer desligar é a consideração, o reconhecimento por aquela pessoa que começou comigo, que, né, que se dedicou, tal. Mas às vezes você pensa que você está fazendo bem para a pessoa, mantendo ela com baixa performance, Sim. porque na verdade aquela pessoa tem capacidade de entregar mais e melhor, mas de repente ela precisa estar em um outro lugar, em uma outra posição. Então você faz bem para o outro, é que não tem a visão que o desligamento pode ser bom. E às vezes, muitas vezes, o desligamento é a chave que precisa virar na vida daquela pessoa para ela Acordar, né? despertar, Uma porta que se acordar. fecha, outra que abre, né? Isso, para ela encontrar um outro, de repente, uma outra carreira, recomeçar um negócio. Então, entender que o desligamento nem sempre é ruim. E ao mesmo tempo, às vezes você poupa um e prejudica 10, 20 por manter aquele um no negócio. Aquela velha frase, né? Um tomate É, podre acaba apodrecendo a caixa a toda, caixa né? toda, a caixa toda. É, no bom sentido, claro. Mas assim, essa questão de hoje, por isso que é importante ter um RH, né, conhecendo do business, o processo de seleção muito forte, a gente tem buscado, porque também não é só culpa da pessoa. Não. Às vezes a gente contratou a pessoa Porque, errada, né? ou nem sempre, você contratou a pessoa certa, mas você não criou ferramentas no meio do caminho para desenvolver as pessoas. Sim, E aí, perfeito. quando você de repente startou, que você transformou a empresa, algumas pessoas não vão acompanhar esse ritmo. Sim, E aí, infelizmente, você vai ter que chegar nesse ponto de inflexão. sim. Mas nem sempre é o problema das pessoas. Por isso que é importante a gente dedicar e investir na gestão de pessoas, Muito bom, muito né? bom. Essa Ele questão, falou minha língua agora. essa questão do indicador que a Sim, gente tanto vai atrás, que é algo muito comum em algumas companhias, tem o próprio Paulo Lema como exemplo aí sim, na Ambev, né? O método Falcone, enfim. Qualquer empresa implantar isso é o que diferencia. Porque sim. você não fica com pessoas muito tempo que não entregam resultado. Não. Isso motiva as pessoas a ficarem também no negócio. Sim. Elas se transformarem. Se sentem Por quê? valorizadas, né? Exatamente, porque ela está enxergando isso. Então, quando a empresa também não entrega esse tipo de ferramenta, é natural que ciclos vão se encerrar É, mais rápidos ou vão ficar pessoas ali que não entregam resultado. e a leitura que eu tenho de valorizar pessoas é pessoas que entregam resultado. Porque quando eu aceito a pessoa medíocre, eu não estou valorizando porque as pessoas têm capacidade de entregar. Sim, Então, assim, isso é desvalorização. Agora, claro, você falou um ponto muito importante, que eu também gostaria de ressaltar para o empresário aqui, que às vezes tem empresário que quer que as pessoas se autogerenciam as suas carreiras. você joga ela na fogueira e ela vai. Ah, não, as pessoas têm que se autogerenciar. Tá, mas quanto custa você manter uma pessoa que está performando né, de forma medíocre ou mediana no seu negócio? Então, é sim papel do gestor da empresa fornecer oportunidade de desenvolvimento. Se a Totalmente. pessoa não quer, ok, foi uma escolha dela, não vai ficar, vai ser demitida. Mas a empresa forneceu, deu Tem treinamento, tem metodologias, né? Não perde o metodologia, time de fazer isso. deu oportunidade para a pessoa se desenvolver. Então, isso é papel da empresa. A empresa fornece oportunidade de desenvolvimento, capacitação, treinamento, instrução, direção, liderança, e aí você pode tomar uma decisão tranquila. E é isso que muda, né, Silvana? Por exemplo, Sim. eu ouço muito no mercado a questão de ser competitivo, né? Uhum, Então, a gente gerar valor para a marca, poder gerar valor para o time interno, ter uhum. um time que entrega resultado, porque isso vai além só do que é financeiro. Eu acredito muito na meritocracia, não como ponto principal financeiro. Não. Como ponto principal da pessoa enxergar que ela é útil para o negócio, que ela entrega, que ela se autodesenvolve, que ela tem
toda essa dedicação, que ela vê o retorno ali, que ela possa mostrar, né, dentro do time, sei Sim, lá, performou o vendedor do mês, mas não só porque ele vendeu muito, porque ele entregou a melhor margem, ou ele não sim. teve, o nível de satisfação dos clientes que ele atende é 90 e poucos por cento. Então ele poder se enxergar e saber a posição dele no meio do time ali, Desconstruir para eles o que é alta performance, né, Walter? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu quero a sua melhor performance, né? mas o que que O que que é? é performance? Para O qual que que é área? performance? O que que Performance é? para quê? Qual que é o Qual indicador que é que a está performance mostrando? da área de pós-venda? Não é vender, é Aí sucesso qual, com o cliente, né? aí qual é o indicador? Eu Exatamente. estou Então, monitorando, eu estou vendo? então isso requer investimento, requer tempo de maturação, Sim. porque não se muda da noite para o dia isso. Uhum. Então, às vezes eu converso com alguns amigos e tudo, e às vezes parece que você está assim, você tá aí falando uma coisa que é fora da casinha para um negócio regional, mas não é. Não é. Eu acredito firmemente nisso e é o que me faz levantar todo dia cedo e falar assim, vai dar certo, porque isso vai acontecer. A gente entrega valor. Isso tem que Legal. ser mostrado para o nosso cliente, ele tem que ter essa percepção. O nosso cliente interno, inclusive, os nossos colaboradores, precisa ter essa percepção. Que ele faz parte, não é lá de soldar um tubo, ou de lançar uma nota, de fazer uma compra, ele faz parte de uma entrega para o cliente. Ele entender aonde as mãos dele faz a diferença. Muito bom. Isso é fundamental hoje dentro do nosso Do ecossistema, negócio do como um todo. negócio. Uhum. Bom, agora eu vou te provocar uma outra curiosidade importante, porque Ah, assim, toda a história de sucesso tem erros, falhas, mas muito aprendizado. claro. Qual foi um maior erro ou um erro que marcou ou que você aprendeu muito com ele nessa jornada? De gestão. De gestão. É. Nossa, Silvana. Seja mais específica nessa Tipo pergunta assim, aí. algum erro que mudou definitivamente a sua forma de gerir, assim, que foi Mas um erro para um erro, uma decisão, uma que mudou a forma de gerir para atuação. melhor ou para Não, para pior? Para melhor, né? melhor, Para claro, né? melhor, né? Mas como assim um erro? Porque normalmente é um acerto, né? Como assim um erro que mudou? Me fala aí. Não, que fez você mudar, que você aprendeu com ele e você tomou uma decisão de mudar. Então pensa assim, um erro que você Acho que foi como aprendeu eu com falei um ele, pouco atrás, né? de não estar Esse erro de muitas vezes estar focando só da porta para fora ali, no que é o só mercado, no numa que é o área do cliente, só numa área negócio. comercial, né? Militando ali, entregando tudo a qualquer custo, esquecer de olhar ali Hum, pro centro do negócio, legal. defender o caixa, eu acho que isso é importantíssimo, Legal. né? Como eu vou reforçar isso, porque não é só Uhum, falar em. Quando fala em caixa, é poder a saúde da empresa tá bem nisso, é confiabilidade. Então, para falar que é uma uhum. empresa confiável, ela tem que ter um caixa forte, ela tem que ser rentável, tem que ter essa saúde, essa musculatura financeira também, né? Que é tudo, tudo isso desencadeia não como fonte principal, mas como as ações que a gente tem feito na gestão para melhorar a performance, né? Vai melhorar a performance. Muito bom. Então, é Bom, a gente basicamente vai indo isso. para o fechamento. Eu tenho duas perguntinhas para a gente ir para a conclusão, né? Que conselho você daria para o empresário que percebeu que o negócio cresceu, mas que a gestão ainda depende muito dele? Cara, vai atrás de trazer pessoas que joguem esse jogo. Vai Entendi. atrás de contratar profissionais. Muitas vezes assim, contratamos um consultor A, um consultor B, um consultor C, mas eu falo isso. Nos últimos 10 anos, eu não deixei um ano de ter um consultor até que a gente acertou e hoje vem acertando nas decisões. Mas cada um que passou deixou um pouquinho de Uhum. aprendizado. A gente foi aprendendo, foi ali, porque é aquela coisa, né? Água mole, pedra dura, né? Então Tanto a vale entrar pro camada furo. espessa até que isso, de uma certa forma, é assertivo e perfura. Então, assim, não deixe de investir, né? Acredite no seu negócio. Acho que isso é um ponto, tá? Voltando até um pouco para trás, falando de negócio. Por favor. Eu acho que além dessa questão que eu falei do caixa e de ver uma decisão errada, mas eu sempre teve uma fase da minha carreira ali como gestor ali, que eu achei que outros negócios era melhor que o meu, aquele que eu atuava. E quando eu fui para esses outros negócios, entendi e, cara, tomei pau nisso, porque não era meu business, não era minha aptidão. Eu voltei para o meu negócio diferente. Acho que aí tá aí. Você falou ali de perguntas e eu não estava lembrando dessa Legal. passagem. Então eu fui, montei dois, três negócios totalmente fora do que é refrigeração e deixei a refrigeração de lado um pouco. Falei, não, isso Hum, aqui vai andar. Mas foi rapidamente, a gente voltou e o negócio principal é caute, não, isso não muda.
Aí eu mudei totalmente a forma de pensar. Então fui acabando com tudo que estava em volta que não fazia parte desse ecossistema, para Bacana, me muito dedicar bom. pro negócio. Então muitas vezes a Isso é gente muito legal. acha que a grama do vizinho é mais verde, que Mais outro negócio é verde. melhor, né? Ah, que o meu negócio, mas na verdade você está correndo de fazer o que tem que ser feito dentro do seu negócio, Você dentro da nem explorou o companhia, potencial do seu negócio, está e já querendo querendo para cuidar de outro. outros. Então assim, eu acho que essa tá aí, essa foi uma parte aí importantíssima da nossa trajetória. 17, 2016, 17, ali eu passei essa transição, sabe? 18, as coisas começaram a realinhar novamente por conta disso, né? Totalmente por conta desses desafios. Eu não via como escalar dentro da refrigeração por ser uma área mais técnica. Aham. Mas hoje a gente enxerga isso de forma muito tranquila. Agora você vê um mundo de oportunidades, né? Dentro do negócio do Do negócio. business Porque você refrigeração. mergulhou no negócio, estudou o Totalmente. negócio. Isso é legal, Walter. Eu acho assim, uma mensagem que fica aqui do Walter é, às vezes também o empresário, por ter essa sede de empreender, 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 abre tantas frentes, mas não mergulha em nenhuma. E aí, de repente, está com vários negócios e nenhum está dando resultado. Porque você vai distribuir sua energia, sua atenção, Exato. né? Então, estuda qual é aquele negócio que realmente, né, tem a ver com o DNA, que fez você iniciar esse negócio, que tem um propósito, que você é único, né, que E, tem um e claro, diferencial né, e mergulha Silvana? nele. Isso, uma vez que você também monta um mecanismo, decide que você quer ter vários negócios, como a gente conhece várias empresas hoje que têm negócios diferentes, mas se você parar para pensar, está dentro de um ecossistema. E tem pessoas mergulhando em cada negócio. Exatamente. Então essa é a diferença. Não é o dono que está lá mergulhado. Aham, exato. Então ele faz isso como investidor. Ele Isso. abre frentes, mas ele não está lá mergulhado. Então esse é um erro clássico, sabe? E esse erro me custou muito e fez com que a gente virasse a chave aí nesse modelo de gestão. Bem interessante Muito isso. bom, Tá interessante. deixando E passar. assim, e legal é que você trouxe os papéis, né, do fundador, do empresário, né? Ora você é investidor, ora você é o principal executivo do negócio, que é o CEO, Uhum. né? E ora você é só sócio, mas saber que papel você está ocupando e qual é a dedicação que esse papel te exige. Saber distinguir o CPF do CNPJ, né? Exato, porque assim, você querer misturar, eu sou investidor e não sou gestor, e não, Exato. né, Eu você tem que sou saber qual é o dono, seu tenho que fazer papel. isso. Legal, muito bom, muito Isso bom. está muito claro, né? Quando você olha para toda essa trajetória que é muito bonita, né, e está se construindo, está desenvolvendo, está se fortalecendo, que legado você quer deixar como empresário e como líder para a sociedade? Uma empresa que tem uma vida própria, sabe? Eu acho assim, olhando para o nosso modelo de gestão hoje, eu acredito muito da empresa como um organismo que se renove, se promova independente do dono estar ali, né? Uhum, E essa transformação de pessoas, Silvano, acho que é muito forte isso dentro da Couch. Transformações de pessoas. legal. É um legado importante olhando assim pro negócio, né? E claro, como é parte da nossa visão e missão aí, né? É realmente entregar a solução, Uhum. poder ser referência, deixar isso cada dia mais forte a nível centro-oeste, norte e a nível Brasil mesmo, né? Então, assim, mas o legado mesmo, assim, que a empresa respira hoje diariamente tem transformado pessoas. Tipo, essa própria transformação que você vive em você, Acaba, você acaba se vê nas acontecendo pessoas ao redor, acontecendo também. exatamente. Muito bom, E isso vai muito bom. transformando pessoas que vão transformando em gestores, gestores prontos. A gente tem a oportunidade de abrir novos negócios, novas Uhum. frentes, e assim vai indo, né? E além dessa trajetória, hoje eu sou um homem muito feliz, casado, pai de 3 meninas maravilhosas, né? E assim, um ponto de inflexão forte também, que é uma mensagem aí para todos os empresários, que muitas vezes você é pego, mergulhado na operação, no trabalho, e esquece que você tem uma família que está ali te apoiando, né? Então, assim, eu quero deixar essa mensagem também, sabe, Sil? A empresa, a gente percebeu muito na pandemia que a empresa é pessoas. E isso não é, assim, hipocrisia, não. Ah, a empresa é só resultado. Não, quem gera resultado é pessoas. Então, nós não paramos na pandemia, né? Nosso negócio, o frio não pode parar, né? Não. Então, nós tivemos o compromisso, nossos colaboradores também, alguns ficaram home office, outros ficaram indo. Teve um período que realmente ninguém ia na empresa, mas estava todo mundo atuando, né? Só que esse pilar família na vida do empresário, eu acho que ele requer ali muita atenção. Porque a sete, eu tinha 33, estou com 41, né? Novo, Jovem, o um garoto, jovem. o garoto. Eu entendi que eu não queria ter sucesso só no trabalho.
não queria ser um gestor de alta performance e com fracasso na família, sabe? Então, imagina, você é uma vida inteira mergulhado só em trabalho e de repente você tem que olhar para um outro pilar seu. Porque, cara, você tem umas filhas vindo ali, tem sua esposa, né? Então, assim, o que que as minhas filhas olham para o negócio? Como é que eu vou trabalhar esse negócio para que elas tenham vontade daqui a pouco de ser sucessora, mas mesmo que não venham para o Uhum. negócio couch, mas que tenham também essa vontade de empreender, de trabalhar, né, de não ser só uma filhinha de papai, vamos dizer assim, né? Sim, E na minha casa isso é muito forte. Por legal. mais que a gente hoje cresceu e pode ter ali algumas autonomias, mas eu mantenho esses valores fortes ali dentro de casa. Meu, você tem que trabalhar. No entanto que hoje a minha filha trabalha na Couch. Muito bom. Né? A minha mais velha já está no programa Menor Aprendiz. Isso despertou na do meio, na mais nova, no meu sobrinho. Legal. Então, poder olhar para um negócio que ele, por mais que ele não nasceu de uma família, mas eu sou o fundador, mas trouxe minha irmã, que acaba, é só eu e ela, isso fica uma empresa familiar. Mas poder olhar para um negócio que une pessoas, Muito bom. que mostra para a próxima geração que o formato ideal é elas unidas Competindo, e não apartadas, destruída. sabendo que Aham. um pode preencher o espaço, se conectar e preencher e se complementar um do outro, né? Que tem espaço para isso. Legal. E não querer andar sozinho nessa caminhada, sabe? Então, assim, isso a gente tem trabalhado esse movimento forte. Que bom. Né? Então, assim, essa questão de querer, até foi uma, a gente podia hoje, eu falo assim, ainda tem hora. Você perguntou, né? Você se arrepende de alguma coisa? Não, porque hoje tem uma família estruturada e existem os desafios de família também, mas Acho que a assim, maior realização, né? Que é, você. porque naqueles momentos que daqui a pouco poderia espalhar, a gente manteve firme ali juntos e hoje tá ali, nosso, que é um pilar principal, a família ali junto, né, apoiando, trabalhando. Minha esposa não trabalha no negócio, mas ela faz um papel importante, que é estar próxima das É meninas. tua auxiliadora idônea. Exato, É tua né? auxiliadora idônea. E assim, isso a gente compartilha dos mesmos valores, né? Isso é um dos mais um motivo de ter você aqui à mesa, né? Da autogestão, porque são gestores, líderes como você que não são, são empreendedores com princípios, propósitos, Exato. legados sólidos, né? E realmente, assim, não tem sucesso profissional que compense o fracasso de uma família. Não tem. Exato. Não tem isso, E não se pode tem. ter o sucesso profissional e o E sucesso os na da família, família porque é uma opção, né? é a melhor É uma coisa, escolha, né? né? É uma escolha. E é Com possível. certeza. E é possível, porque tem pessoas que pregam essa mentira que não é possível ter os dois. Não é Mas possível, é de uma forma mentira, possível. né? Que eu ouvi, inclusive, no início da minha carreira. Tipo, você tem potencial para chegar à diretora dessa empresa, mas esquece família. Quando eu vi isso foi quando eu tomei minha decisão de sair dessa empresa, né, e me tornar consultora empresarial na época, que foi meu início de carreira. Aprendi muito com a empresa, mas o alinhamento de propósito, de princípio, não estava alinhado ao meu. Então, por um tempo eu poderia ter acreditado naquilo. Eu falei, Sim. não, eu vou ter sucesso profissional e vou ter sucesso da minha família. E, na verdade, o que mais me realiza é o sucesso da minha família, E, né? consequentemente, o profissional tá aí, É, né? é o que dá, é o que dá o gás, né? O que dá energia, o que dá a motivação para a gente fazer o que a gente faz. Então, as coisas não Muito são a bom. qualquer custo, né? Então, Não, acho que essa mensagem de ter aí esse pilar família, esses princípios bem fortes, né? Como eu disse. Há uns que diz que vem Deus, família, e trabalho, né? Eu acredito muito no conceito que Deus realmente é o centro é o centro que a gente tem que olhar ali, mas todas essas áreas, família, trabalho, saúde, cara, lazer, tem que estar tudo muito equilibrado, né? sim, Então, finanças é importante, tudo é importante. sim, Mas eu acho que o centro tem um mecanismo no centro ali que é você ter essa fé é, incondicional, né? De acreditar naquele que está além do que a gente possa ver, né? com certeza, E com valorizar certeza. essas Muito bom. pequenas boas coisas, né? Que são Podíamos ficar aqui horas, grandes, né, maravilhosas. Walter? Vontade de ficar aqui horas, mas depois o público não vai ter paciência de ouvir a Você pediu gente para me tanta. resumir meu começo da história, então eu tive que só resumir, mas na verdade dava uma hora só contando como eu Dá, comecei, é viu? verdade, muito Mas bom. o que importa também não é só como começou, né? É o que está por vir pela frente, é o que a gente está Sim, fazendo sim, agora. Isso sim, é muito sim, satisfatório ver a trajetória, sim, né? A gente tem uma marca hoje no mercado, faz parte da nossa cultura, aquilo que se promete tem que cumprir, sim, né? Esse é um valor muito forte dentro da empresa. Às vezes você é pego de surpresa por uma dilatação em prazo, depende de outros fornecedores, enfim. Porém, isso é muito forte lá dentro. A gente legal, entrega, muito né? bom.
Isso é muito importante. Bom, Walter, foi muito bom conversar com você, ficaríamos aqui horas, né? Uma conversa muito rica. E eu quero agradecer, né, mais uma vez, ter aceitado o meu convite de estar à mesa da alta gestão, compartilhando sua trajetória, seus desafios, erros e Com acertos. certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E sucesso aí, né? Acho que é bastante inovador isso, trazer a gente para compartilhar um pouco. Isso acaba até tirando nós, gestores ali, de uma certa zona de Zona conforto, conforto. né? Mas ao mesmo tempo, para poder olhar também para oportunidades, né? E hoje a gente tem você lá, a Flama, a Silvana, nos apoiando ali como head nessa parte de gestão, RH, né? Essa modelagem do negócio. E eu percebo que, de fato, o que faz a diferença é você também não olhar só para o financeiro, é olhar para aquilo que é o propósito do negócio. Muito bom. Então a gente valoriza muito isso. Obrigado por fazer parte dessa virada de chave que a Couch está fazendo. E estar Eu que aqui para mim é um agradeço. prazer. Quantas vezes tiver que vir falar de algum outro tema, conta comigo. Muito bom, muito obrigada, Walter. Sucesso. E para você que acompanhou essa conversa, compartilhe essa experiência riquíssima, né, com líderes que geram impacto, liderando negócios, pessoas, decisões difíceis e transformando, né, a sociedade através dos seus negócios. Acompanhe a Flama Agente Gestão e o A Mesa da Alta Gestão para ouvir mais conversas com líderes que compartilham histórias práticas de como eles lidam com decisões difíceis e transformam negócios. Eu sou Silvana Facchiano e esse foi mais um episódio do A Mesa da Alta Gestão.